Talvez você já tenha ouvido falar na síndrome do encarceramento. Algumas das causas conhecidas são overdose de medicamento, doenças no sistema circulatório e danos às células nervosas. Como resultado, os portadores da síndrome perdem a habilidade de se moverem e de se comunicarem de qualquer forma. Todos os músculos e movimentos do corpo são paralisados, exceto pelo movimento vertical dos olhos e de piscadas em alguns casos. Para servir de comparação, os sintomas são parecidos com a paralisia do sono. Você tenta se mover, tenta falar e tudo mais, só que simplesmente nada acontece. O problema é que nessa síndrome você não consegue se mexer, porém a sua mente segue funcionando, você segue raciocinando com plena consciência, porém 90% dos portadores dessa síndrome acabam morrendo cerca de nos primeiros 4 meses da doença. E isso acontece porque é muito difícil diagnosticar essa síndrome, afinal nessa altura do campeonato o paciente costuma não responder direito. Menos de 1000 pessoas nos Estados Unidos são portadoras dessa síndrome e Lacey Fletcher foi considerada uma delas. Hoje iremos nos aprofundar nessa história bizarra que eu já conhecia por cima, mas quando eu me aprofundei eu fiquei bem assustado, então estejam preparados aí. Deixa o like se você curte esse tipo de vídeo e antes da gente começar vamos a uma palavrinha do nosso patrocinador. O vídeo de hoje é patrocinado pela Blaze. A Blaze é um lugar onde você tem diversos jogos pra se divertir, como o jogo Crash, o jogo Mines, o Slide, mas hoje eu vou mostrar pra vocês o jogo Crash 2 e atenção, ele é apenas pra maiores de 18 anos. O jogo Crash 2 funciona assim, você vai colocar o seu valor e vai iniciar o jogo, aí um contador vai subindo com o multiplicador e o seu trabalho é sair do jogo antes que o contador estoure, multiplicando o seu valor em várias vezes ou perdendo tudo. Porém, o Crash 2 tem uma rodada bônus que pode aparecer de forma aleatória, então caso você vença essa rodada bônus, os seus ganhos serão dobrados. Para jogar na Blaze basta se registrar no site, é bem rapidinho, e fazer o depósito nesse botão usando o Pix, que o valor vai aparecer instantaneamente na sua conta e você já vai poder sair jogando, lembrando que o depósito mínimo é de R$1 e que o saque pode ser feito também por Pix. E antes de confirmarem a transação, usem o cupom STACKS ou entrem pelo meu link aí na descrição para ganhar até R$1000 de bônus e 40 rodadas grátis para poder ir entendendo como que o site funciona e tudo mais, beleza? Para qualquer problema vocês podem usar o próprio suporte da Blaze no canto inferior esquerdo da tela e por fim, vocês sabem, pelo amor de Deus, não coloquem dinheiro aqui que vocês não estão podendo gastar, é para ser só uma diversão, beleza? Joguem com responsabilidade, o link tá aí embaixo e agora vamos ao nosso assunto. Nossa história começa na pequena cidade de Slaughter, em Louisiana, com cerca de 800 moradores. Mesmo com seu tamanho, a cidade não deixava faltar nada para os seus moradores. Tem escolas boas, mercados grandes, farmácias completas, igrejas, hospitais, clínicas médicas e tudo mais, trazendo conforto e segurança para quem vive ali. O governo da cidade tem um setor específico chamado Aldermen, que são colocados nessa posição por eleitores da cidade. Os Aldermen são responsáveis por lidar diretamente com problemas da população e levá-los para as cadeiras mais altas. Em resumo, são eles que ficam com contato direto ali com os moradores, ajudando inclusive com problemas pessoais, e por ser uma cidade bem pequena, esse trabalho se torna bem viável e até necessário. Sheila era uma das aldermans da cidade, além também de ser vice-prefeita eleita. Clay, o seu marido, também era conhecido na cidade, pois ele trabalhava em uma ONG chamada Mesa Redonda da Guerra Civil de Baton Rouge, onde organizavam viagens para locais históricos na intenção de, segundo eles, trazer aprendizado e respeito pela herança da Guerra Civil. O grupo que organizava a ONG, para dizer o mínimo, era bem estranho, e isso pode ser exemplificado com algumas postagens que eles faziam no Facebook, onde eles colocavam fotos não julgamentais da Ku Klux Klan, além de constantemente fazerem piadas racistas com a família do presidente Obama. Não que as postagens sejam feitas exclusivamente pelo Clay, mas enfim, ele fazia parte disso e fica aí a observação. Sheila e Clay eram quase como os cabeças da comunidade e eram pessoas benquistas e que realmente se interessavam em ajudar a população. Eles iam até a casa dos moradores, conversavam, se mostravam presentes e isso era algo muito valoroso para a comunidade, mas ninguém conversava com o casal. Sendo mais específico, ninguém procurava saber sobre a vida do casal em si, o que eles faziam além disso, como era a convivência deles, como que era a família em si e tudo mais. Então basicamente eles eram pessoas da vizinhança que ajudavam os outros e era isso que a maioria dos vizinhos sabiam. Aliás, um vizinho antigo que morava na frente da casa deles, o Robert Blade, lembrou que eles tinham uma filha que já não aparecia há muito tempo, há pelo menos uns 10 anos. Quando Robert viu pela última vez, a garota estava correndo pela rua, se exercitando, brincando como qualquer jovem na idade dela. Quando esse pensamento surgiu, Robert assumiu que ela tinha saído da cidade para estudar e que conhecia alguém, se casou e nunca mais voltou. Simplesmente seguiu a vida. Até que um dia, conversando na porta de casa com Clay, ele decidiu perguntar sobre a Lacey, a filha deles. Clay imediatamente mudou de feição e só disse que ela estava bem. Isso não convenceu o Robert, mas se o pai dela disse que estava tudo bem, quem era ele para julgar, né? Porém, essa resposta estava escondendo algo muito obscuro.
No dia 3 de janeiro de 2022, Sheila ligou para a emergência. Ela reportou que sua filha, a Lacey Fletcher, havia falecido sem especificar o que havia acontecido. O Dr. Bickham, um dos legistas de Louisiana, foi até a casa da família para analisar a cena e remover o corpo da garota. Acontece que, assim que ele abriu a porta da pequena Casa Branca, uma nuvem de odor o atingiu. O cheiro de decomposição e excremento foi algo que ele nunca tinha sentido durante toda a sua carreira. Ao atravessar aquela névoa, ele se deparou com uma sala de estar comum, com móveis arrumados, uma bagunça aqui, uma bagunça ali, mas isso só mostrava que pessoas conviviam ali, era uma casa normal, e aquela poderia ser a casa de uma família feliz, mas quando ele olhou para o sofá da casa, ele percebeu que esse não era o caso. O sofá estava coberto de urina e fezes e o assento esquerdo dele havia praticamente derretido devido à quantidade de excrementos que havia ali. Claramente não era algo recente, pois para chegar naquele estado, o estofado teria que ter ficado úmido por anos a fio. O espaço de 45 centímetros entre o sofá e a parede não deixava a estrutura da casa passar ilesa por isso não. A parede estava úmida e acinzentada por conta dos vários anos recebendo o vapor que aqueles excrementos estavam emitindo, e aí surgiu a pergunta, por que isso estava acontecendo? Por que a família estava mantendo o sofá naquele estado? E quando se aproximou, o doutor ficou ainda mais chocado. Em meio àquela mistura estava o corpo de Lacey. Ela havia literalmente derretido no sofá. O seu corpo estava quase que inteiramente dentro do buraco, restando apenas a sua cabeça e parte dos seus braços para fora. Seus olhos e bocas também estavam abertos e tudo que ela vestia era uma blusa azul que estava levantada até seus ombros. Partes do seu corpo haviam sido apodrecido e comidos por larvas. Os braços do sofá estavam cobertos de arranhões e alguns eram tão profundos que chegavam a expor a espuma do estofado, e segundo a investigação, Lacey havia passado os últimos 12 anos da sua vida naquele exato lugar. Lacey havia morrido entre 24 a 48 horas antes de ser encontrada naquela situação. When I first walked in the house, it smelled of feces, fecal material, however you want to put that politely. It stunk. When I got to the body, the individual was basically sitting in a hole filled with liquid stool and urine. I was able to place her body in a black body bag, and I took it down to Jefferson Parish for autopsy. It's the worst form of medical neglect I've ever seen. I mean, I don't know any other adjectives or adverbs to add to. Sheila e Clay foram imediatamente levados até a delegacia de polícia e Sheila foi a primeira a contar o seu lado da história. Ela disse que Lacey tinha ansiedade social e havia sido diagnosticada por um psicólogo e feito tratamento durante 3 anos enquanto era uma adolescente. Acontece que quando ela morreu em 2022, Lacey tinha 36 anos de idade. Sheila contou que ela e o marido cogitaram a colocar numa clínica psiquiátrica, mas por algum motivo isso nunca aconteceu. Ela disse que Lacey se recusava a sair do sofá e ela e o marido simplesmente aceitaram isso. Segundo ela e o marido constantemente a alimentavam durante o dia e a limpavam, trocavam suas roupas e tudo mais. Sheila afirmou que Lacey nunca reclamou de dores e havia perdido o apetite no último outono, por volta de outubro. Eles viajaram para comemorar o ano novo e quando voltaram no dia 2, Sheila deu metade de um sanduíche e um pacote de Cheetos para a filha. Na autópsia, nada disso foi encontrado no estômago dela e as únicas coisas presentes ali eram pedaços de espuma do sofá e fezes. Sheila contou que foi dormir por volta das 10 horas do dia 2 de janeiro e na manhã do dia seguinte a sua filha já havia falecido. Segundo os legistas, a Lacey já estava naquele sofá desde 2010 e que provavelmente ela começou a sentir dores desde essa época. A exposição à amônia presente na urina e tudo mais é algo que se torna doloroso em poucas horas, porque formam assaduras e se elas não forem tratadas, viram infecções generalizadas. A pele então começa a criar feridas, elas começam a se abrir e o contato da urina com essas feridas é praticamente uma sentença. Se Lacey ainda tinha o período menstrual, o que não é confirmado, pois a má nutrição pode fazer com que o ciclo pare, o sangue que era liberado pelo seu corpo era um grande atrativo para moscas, o que pode ter acelerado e trazido larvas para o seu corpo rapidamente. Por também ter ficado sentada, parte do seu corpo também pode ter perdido a circulação e consequentemente oxigênio. Então a sua pele começou a morrer e as feridas começaram a se abrir cada vez mais e mais, chegando a expor os seus ossos. Quando Lacey foi encontrada, a carne da parte de baixo do seu corpo praticamente não existia. Com sorte, por assim dizer, os ferimentos ficaram tão profundos que provavelmente isso danificou seu sistema nervoso, então a partir de certo ponto ela não sentia nem mais dor. Do contrário, é bizarro imaginar quanta dor essa mulher sofreu durante 12 anos enquanto seus pais seguiam vivendo normalmente como se nada tivesse acontecendo.
A maior parte dos amigos de Clay e Sheila não sabiam nem que eles tinham uma filha. Os únicos que lembravam da garota eram seus colegas de classe ou os vizinhos mais próximos que a viam pela rua, e eles sempre a descreveram como uma garota divertida, inteligente e apaixonada por desenhos animados. Mas com seu sumiço repentino, todos na cidade assumiram a mesma coisa que o vizinho Robert, que ela tinha ido pra faculdade em outra cidade, conhecido alguém e enfim, seguido a vida. O bizarro foi entender em como essa situação chegou onde chegou. O médico que encontrou a mulher, o Dr. Bickham, é o mesmo médico que a atendia quando ela era uma criança, e ele contou que ela tinha um autismo forte, mas isso não impedia a sua convivência com outras pessoas. E quando ela tinha 16 anos de idade, seus pais resolveram a tirar da escola para ela estudar em casa. Na época isso ainda não era tão comum, e seus pais nunca deixaram claro o porquê tomar essa decisão. Lacey teve todo tipo de socialização cortada, escola, amigos, esportes e tudo mais. Com isso, ela passou a ser vista cada vez menos pelos moradores da cidade, e para eles e pro Dr. Bickham, os pais contavam que Lacey estava cada vez mais reclusa e não queria sair pra nada. Um dos últimos contatos que ela teve com algum dos seus amigos foi aos 27 anos de idade, 9 anos antes da sua morte, quando ela enviou um e-mail pra uma amiga. Fora isso, não tem qualquer registro dela fora de casa. E quando esse caso veio à tona, surgiram diversas teorias na internet sobre o que realmente poderia ter acontecido com a mulher. A primeira falava que Lacey era portadora da síndrome de encarceramento, e era uma teoria muito boa e convincente, afinal explicaria praticamente tudo o que havia acontecido. Mas como que Lacey conseguia arranhar o braço do sofá ou comer a espuma para saciar sua fome? Ainda que seus pais supostamente teriam tentado fazer ela comer a espuma, como alguns sugeriram, a síndrome não permitiria que ela engolisse, pois seu corpo estava todo paralisado. Mas então, se ela não tinha essa síndrome, por que ela simplesmente não levantava do sofá? Foi aí então que surgiu outra teoria de que na verdade ela foi presa naquele lugar e foi forçada a ficar ali, e isso explicaria no porquê que ela estava em uma posição tão desconfortável por tanto tempo. Ao ficar presa na mesma posição por muito tempo, seus músculos eventualmente começariam a se atrofiar naquela posição, a impedindo de sair dali mesmo se ela quisesse. Outra teoria dizia que Lacey desenvolveu a agorafobia, que é o pânico de sair de casa, e que o sofá se tornou seu safe place, seu local seguro. Essa mesma teoria afirma que, junto com a agorafobia, Lacey também desenvolveu esquizofrenia. Ainda assim, nada justifica a negligência dos pais, a situação era realmente terrível. Para conseguir defecar, o corpo precisa de uma X quantidade de fibras, e Lacey estava conseguindo defecar de forma constante, então isso indica, pelo menos de tempos em tempos, que ela tinha acesso à comida. Além disso, os dentes dela também estavam intactos, o que significa que alguém estava cuidando da higiene bucal da garota. Isso se conecta diretamente com a teoria mais acreditada nesse caso, inclusive pela justiça. Os pais de Lacey estavam a torturando. Em alguns casos, pessoas que sofreram algum tipo de trauma acabam não conseguindo se locomover ou se comunicar, precisando de ajuda psicológica para sair daquele estado. Essa teoria afirma que os próprios pais de Lacey causaram esse trauma nela e não podiam buscar ajuda, pois assim acabariam sendo descobertos. Assim, ela foi forçada a ficar no sofá, presa, enquanto era mantida viva pelos próprios pais. Corre pela cidade a teoria de que um dos vizinhos olhou pela janela da casa dos Fletcher na manhã do dia 3 de janeiro e, ao se deparar com a cena horrenda de Lacey derretida no sofá, confrontou Sheila, afirmando que eles precisavam chamar a polícia ou ele o faria. Assim, Sheila acabou ligando para emergência. Os Fletchers foram finalmente presos e, durante a primeira audiência, uma equipe médica estava a postos durante a exibição das fotos da cena do crime caso alguém passasse mal. Nessa audiência preliminar, o casal foi acusado de assassinato em segundo grau, onde não existe planejamento posterior ao assassinato, e eles se declaram inocentes, mas o julgamento ainda não aconteceu e não tem data marcada, porém, eles podem pegar de 40 anos de prisão a até prisão perpétua. Pois é, povo, caso extremamente delicado, extremamente pesado, inclusive, perdão aí. Não esqueça de dar uma olhada no meu último vídeo sobre como um restaurante que nunca existiu se tornou o mais famoso e mais aclamado de Londres. É uma história bem interessante, então dá uma olhadinha lá. E é isso aí, muito obrigado por assistirem até o final, um abraço e tchau!